E a Bíblia diz que ainda havia mais instruções. Depois tem que assar no fogo e depois tem que comer todo. Tem que comer todo o cordeiro. Não pode sobrar nada. Se sobrar, tem que queimar. Se for um cordeiro for muito para uma família que for pequena, convida a família do lado. E todos devem comer. Quando vocês comerem, vocês têm que estar cingido com roupa, como quem está pronto para uma guerra, ou quem está pronto para ir embora. Já está com a mochila nas costas. Você tem que estar com tudo preparado, porque a hora está chegando. Amém, irmãos? Isso também significa que Jesus disse, eu vou ali preparar lugar, mas eu já volto. Amém? Estejais preparados, para que onde eu estiver, eu vou levar vocês também para estar comigo. Então Jesus foi lá, e muitos dizem, está demorando demais. Irmãos, lá para o povo de Israel que estava no Egito, eles ficaram 400 anos. Também demorou demais a escravidão para eles. Mas só 400 anos, mas parece que não quer acabar. Quanta geração passou? Agora faz 2000 anos que ele foi ali, já volta. E muitos estão dizendo, não, ele não vem mais, isso é conversa. Ele não vem mais. E a Bíblia diz que nessa hora que ele está voltando, na hora em que as pessoas não estão mais acreditando de que ele vai voltar. Mas aqueles que tiveram a marca do sangue, ele vai voltar para buscar. Amém, irmãos? E na sua casa não vai entrar o anjo destruidor, porque tem a marca do sangue. E agora não é o sangue de ovelha, não é o sangue de novilha, de carneiro, é o sangue de Jesus agora. Amém? Na nova aliança é o sangue de Jesus. Agora, muitas pessoas fazem sacrifício de gato preto, galinha preta, bode, né? Mas não é para Deus que faz sacrifício, a Bíblia diz, que é a demônios que sacrificam. A Bíblia diz claramente, é a demônios que eles sacrificam. Quando sacrificam um ídolo, é a demônio que sacrificam, porque o ídolo não é nada, a entidade não é nada. Mas o demônio existe. E ele está por detrás destas coisas. Agora, qual é o sacrifício do crente? O crente está tão abençoado que às vezes ele relaxa tanto que ele deixa de vir para o sacrifício. Ele deixa de vir para o sacrifício de Deus. Porque a ceia é o sacrifício de Deus. É a oferta do Pai. É a oferta de Deus. É a oferenda de Deus para salvar os pecadores. Amém, irmãos? Ele ofereceu Jesus. Ele deu Jesus não só para salvar a mim e a você, para salvar o mundo inteiro. Mas nem todo mundo sabe. E muitos que sabem, nem ligam. Não estão mais nem aí. Não estão mais crendo, não estão mais confiando. Tipo, tanto faz se eu participar da ceia ou não. Isso não quer dizer nada. Eu tenho fé em Jesus, como quem diz, então eu vou reescrever o Evangelho. Agora o que vale é o que eu penso, o que vale é o que eu acho, né? Se eu disser que é, então é. Essa geração está se comportando desse jeito hoje. Por quê? Porque as pessoas querem fazer a sua própria vontade. E todo mundo está livre, faça. Sim, eu sou livre para fazer. Você é livre para fazer. Todo mundo é livre para fazer. Mas um dia, todo mundo vai ter que acertar de conta. Amém? E nós nunca fizemos nada errado, fizemos muita coisa errada. Mas a diferença é que nós aceitamos o que Deus fez. Nós aceitamos. Nós recebemos Jesus. Aceitamos o preço. Aceitamos o pagamento da dívida. Eu não podia pagar a dívida. Precisava que alguém pagasse. E ele disse, eu pago. Mas você tem que dar a tua vida para mim. Amém? Esse é o negócio, irmão. Ele não vai pagar para você. É de graça, mas tem um preço. Qual que é o preço? Ele dá a vida dele pela tua. Amém? É a vida dele pela tua. É a morte dele para você viver a vida dele. Você tem que viver a vida dele. Porque ele morreu a sua morte. Ele morreu a minha morte. E por isso que a vida que agora eu vivo, disse Paulo, é para glorificar o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então eu não posso viver mais para mim. Eu tenho que viver para a glória dele. Tudo na minha vida tem que estar ligado à glória dele. Porque eu não sou meu, você não é mais seu, foste comprado por bom? Quem aceitou o preço aí, diga amém. Você foi comprado? Então fala para você mesmo, eu não sou de mim mesmo. Isso é uma coisa que todo crente tem que ter essa consciência, eu não sou mais de mim mesmo. Se eu não sou mais de mim mesmo, não é eu que me governo agora. Agora eu tenho um Senhor, e esse Senhor governa, esse Senhor manda. Também é conhecido como Rei dos Reis, porque ele disse assim, agora vocês são reinos e sacerdócio. Ou seja, você é um sacerdote, uma sacerdotisa, que não importa se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você tem direito de entrar diante de mim. Através do meu sangue, você tem direito de entrar na minha presença. E como rei,
você tem direito de reinar na sua vida. Amém? Direcionar a sua vida com autoridade, com poder, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Deus deixou os anjos também para nos ajudar. Eles estão aí, a gente não vê, nem pensa nele, mas o acampamento dele está bem do teu lado, para te proteger, para te guardar. Mas existe um sangue. Tudo começou aonde? Nesse sangue. Lá na antiga aliança começou com o sangue do Cordeiro, mas aquele é uma simbologia de que um dia o Filho de Deus vinha morrer por nós. O Cordeiro. Por isso que João Batista, quando vê Jesus na beira do rio, quando estava batizando, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que arranca o pecado pela raiz. Diga glória a Deus. Você já pensou, irmão? Arranca o pecado pela raiz. Então, não é para nós mais andar pecando, que ele arrancou pela raiz. A pessoa tem que parar de profetizar. É que eu peco porque, né? É porque todo mundo peca. Então, mas você não é todo mundo, como já diziam as mães, né? Você não é todo mundo, você é comprado. E o Cordeiro de Deus tem o poder de arrancar o pecado. Não é só arrancar por cima, ele tem o poder de arrancar pela raiz. Em outras palavras, você tem domínio próprio, você não precisa cair no pecado. Amém? Você não precisa cair, você tem domínio próprio. Quando a gente é do mundo, quando a gente não tem Jesus, a gente não tem domínio próprio. A gente pensa que tem. Uma pessoa provoca, a pessoa sai no braço. É ou não é? Isso não é domínio próprio. Ela já vai para a briga, já vai para... Não, porque não leva desaforo. Está aí a falta do domínio próprio. Porque o cristão, ele tem domínio próprio. Se bater na face direita, o que é para ele fazer? Tem outro lado ainda, se quiser bater. Amém? Ele, em outras palavras, ele não vai para a briga. Ele não briga com carne. A briga dele não é com carne. Ele entende que por trás daquela carne tem demônios, tem legiões. Então ele precisa ir para onde? Ele precisa ir para o secreto. Ele precisa ir para a batalha espiritual. Ele não é um covarde. Mas nessa hora, se ele não reagir, o orgulho diz: você é um covarde. Você não vai reagir, você é um covarde. Mas o orgulho é o pecado mais danoso que existe. O orgulho é o pecado do diabo. Foi o que o diabo fez lá no céu, quando ele se orgulhou e se achou tão maravilhoso que ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Então esse é um pecado horrível. Por isso que a gente tem que aprender a humildade. Jesus disse assim: aprendam de mim, que sou o quê? Sou manso e humilde de coração. Ah, mas Jesus também pegou um relhinho, um dia ele fez um relho, e ele entrou no templo e chicoteou, ele não bateu nas pessoas. Ele estalou o relho, soltou os bichos que estavam ali, que estavam negociando para sacrifício, virou as mesas com o dinheiro, com o câmbio que estava sendo feito ali no templo. O que isso significa? Significa que nós temos que ser violentos quando quer contaminar o nosso templo. Quem está entendendo, diga amém. Você tem um templo, sim ou não? Você tem um templo, então você tem que preparar o relinho, né? E houve também lá na dispensação medieval, em que você já deve ter visto aqueles filmes medievais em que os padres e outros se batiam com um relho assim, se surravam. Alguém já deve ter visto isso. Porque eles faziam um relinho também para fazer o que Jesus fez, né? Só que fez no templo, eles sabiam que eles eram o templo. Então eles surravam eles para não pecar. Mas não é disso que Deus está falando também. Não é da gente pegar e se afligir, se cortar. Mas é para a gente entender que quando uma tentação, quando uma coisa quer nos tirar da presença de Deus, seja ouro, né? Seja qualquer coisa, porque as pessoas fazem sacrifício muitas vezes para ganhar dinheiro, sim ou não? Faz sacrifício, faz um monte de coisa para conquistar coisas nesse mundo. Mas às vezes não quer fazer sacrifício nenhum, para quê? Para adorar a Deus. Não quer fazer sacrifício nenhum para adorar a Deus. Não quer rejeitar nada. E aí deixa a contaminação entrar onde? No templo dela, no corpo dela. Deixa a contaminação. Então essa violência toda, Jesus não estava fora de si quando ele fez isso. Se ele tivesse fora de si, era uma reação que ele teve naquele dia. Mas não, ele foi, preparou um relho, arrumou o relinho bem direitinho, e no outro dia ele foi lá com o relinho no templo para fazer o serviço. Amém, irmãos? E ali está escrito, foi por quê? Porque ele disse: a casa do meu pai é casa de oração, não é covil de ladrões, né, de salteadores. Então quer dizer, não é para isso. Está falando a nossa vida tem que ser para adoração a Deus.
Que nós não podemos roubar de Deus aquilo que é de Deus. Não podemos tirar aquilo que é de Deus, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor, que é a nossa entrega. E fizemos tantas coisas, porque vai nos beneficiar nós. Mas está agradando a Deus? A pergunta é, estava agradando a Deus aquilo que estavam fazendo lá no templo? Não estava agradando a Deus. Porque aquele mercado não era para fazer dentro do templo. Que era um mercado que era fora, mas foi vindo, sabe? O tempo vai passando e as pessoas vão o quê? Fazendo do seu jeito. Aí o tempo foi passando, e eles foram trazendo o mercado para dentro do templo físico. Hoje, nós sabemos que isso não tem importância hoje. Porque ficou bem claro que agora o templo do Espírito Santo somos nós. Então hoje, às vezes a pessoa, não dá para ter ali uma cantina na igreja. Não é disso que Deus estava falando. Amém? Agora, se a pessoa vir só para ficar na cantina conversando à toa, aí sim, né? Aí tem que pegar o relho lá e trazer a pessoa, o relinho de Jesus, né? Porque daí está o quê? Está fazendo só igual um bar comum, está ali. Não está interessado, está só na conversa. Agora, a palavra de Deus mostra claramente, irmãos, que tem importância isso, esse templo. E que Jesus mostrou isso, dizendo que a gente tem que ser violento contra aquilo que quer contaminar esse templo. Amém? E aí, é cada um que dá conta de si. O que quer contaminar o meu templo? O que o inimigo tem tentado implantar nesse templo e eu não tenho sido violento, eu tenho aceitado. Tá bom assim, tá legal, não é muita coisa, Deus não vai levar em conta isso. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer da gente, porque você só tem esse templo para cuidar. Amém? Esse é o templo do seu coração. Esse templo aqui é para nos reunir e adorar. A palavra diz como congregação, mas como corpo de Cristo. Mas o templo mesmo, pessoal de Deus, é o seu coração. É a sua vida. Então não deixa o diabo plantar, instalar coisa que não vai edificar a tua vida, que vai te separar da presença de Deus. A regra de estarmos na casa de Deus, se existe uma regra, é essa. Eu vim aqui para mudar de vida. Amém? E não mudar para pior, eu vim aqui para melhorar. Cada culto, cada mês, cada ano, melhorar mais. Melhorar as minhas atitudes, melhorar minhas escolhas. E como eu faço isso para melhorar? Eu vou ouvindo, vou crendo, vou colocando em prática. E aquilo que está desarrumado, desalinhado com a palavra de Deus, eu vou enxergando, irmãos. Porque quando a gente vem de fora, lá com a vida do avesso, a gente não enxerga muita coisa, a gente só sabe que é um pecador miserável. Mas a gente não consegue enxergar onde que está todos os problemas, os erros, a gente não consegue enxergar. E a gente tem um tempo para arrumar tudo, amém? Tem um tempo, e com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue, amém?